Estamos de volta. Lá em Brasília, nos bastidores, a temperatura já é elevada. Imagina essa semana, com um confronto entre os ministros da Corte Suprema e os congressistas. O Supremo Tribunal Federal não aceitou a aprovação pelo Senado Federal de uma proposta de emenda à Constituição que limita os poderes dos ministros. Pela PEC, decisões individuais não podem anular leis aprovadas na Câmara e no Senado Federal. Houve troca de acusações entre os ministros e parlamentares e o decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, propôs que a Corte enfrentasse o que chamou de investidas desmedidas e inconstitucionais. Recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza. E com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. A PEC foi aprovada no Senado, inclusive com o voto de petista, o que irritou ainda mais os ministros, mas chamou a atenção que eles se consideraram traídos pelo governo. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, estranhou a reação do Supremo Tribunal Federal. O que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. Nos bastidores, alguns ministros pediram a substituição do líder do governo do Senado, Jacques Wagner, que votou pela aprovação da PEC. Pautas de interesse do governo também foram retiradas da ordem do dia. O ministro Luiz Fux, ontem à tarde, adiou o julgamento das ações que julgarão a constitucionalidade de trechos da PEC dos precatórios, deixando em aberto quando a Corte deverá julgar o caso. No pleno do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes reiterou o confronto com o Senado e disse que o Supremo não pode aceitar as limitações dos poderes individuais dos ministros. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário, proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. E tenho absoluta certeza que essa Corte, sob a presidência de Vossa Excelência, demonstrará coragem na defesa dessa principal garantia do Poder Judiciário, não em favor do Supremo Tribunal Federal ou em favor dos juízes e juízas, mas a principal garantia do Poder Judiciário em defesa da sociedade.